Bem-vindos, bem-vindas para nossa penúltima aula do curso de Magias e Rituais da Teoria Prática. E nós não poderíamos passar por esse curso sem falar, sem ter uma aula sobre uma mais do que uma divindade, mais do que um nome, é uma guardiã. É ela que rege os limiares. E é disso que nós vamos falar muito hoje, de limiares. Nós vamos entender esse contexto. Nós vamos falar de Hecate. Para começar a entender Hecate, nós vamos para o início do contexto da história dela. Hecate tem os primeiros registros dados em Cária, na Anatólia. E a partir disso, ela é adotada, ela aparece nos contos Eliseus. É, são os primeiros registros dela de fato, então, como uma divindade grega, filha de Astéria, titânica, uma titã, que é a estrela. Ela é filha de Astéria e Nox, que é a destruição. E a partir de então, é, ela tem essa base pré-olímpica, porque ela é uma titã. E quando vem Zeus e a base olímpica, que derrota os titãs, ela se mantém como uma divindade é, honrada por Zeus. Zeus não destrói junto com os deuses olímpicos. Zeus mantém uma honra a Hecate. Ela é uma deusa honrada. Então ela permanece no panteão grego como uma divindade com muito poder. Zeus dá a ela o poder dos limiares, que é aí que começa a história de ela ser uma deusa tríplice, porque Zeus dá para ela os domínios dos céus, da terra e do mar. Desse contexto que vem a triplicidade dela. E o limiar entra nesse sentido. É um momento entre um passo e outro passo. É um momento entre esses dois, é um momento entre o passo. É um momento entre o respirar, a respiração e a inspiração. É um momento que antecede algo. Então, ela sendo essa deusa tríplice, por terra, céu e ar, terra, céu e mar, ela é associada modernamente à deusa da lua. Ela virou uma deusa um pouco gratiluz para algumas religiões mais recentes e virou uma deusa das trevas, temida em uma versão mais recente ligada ao Wicca do século XX. E se você for estudar a história de Hecate a fundo, na visão helênica, você percebe que ela é uma deusa que cuida, é uma deusa de prosperidade, é uma deusa de guarda. Ela guarda você, ela cuida de você.
ela é uma deusa de travessias. O primeiro passo para se entender Hecate é que ela tem epítetos. O que são epítetos? São faces que nós chamamos ela. Por exemplo, temos Hecate Enódia, que é quem você chama para escolher caminhos. Hecate Cleidocus, que é a portadora das chaves, que você chama para quando você vai é, escolher é, uma decisão, quando você vai adentrar a algo novo na sua vida, escolher algo, iniciar uma nova fase na sua vida. Você tem Cleidocus, você tem Fósforos, que é a portadora da luz. E um link com Fósforos é muito interessante, porque a imagem que coloca ela como deusa das trevas é justamente ligada a Cleidocus, porque é a portadora, a Fósforos, porque é a portadora das chamas, é aquela que ilumina na escuridão, não aquela que guarda a escuridão, é aquela que vem iluminar aquilo que nós precisamos. Porque para entender Hecate, nós temos que entender que nós escolhemos os nossos caminhos. Ela não escolhe por nós. Nós escolhemos o caminho e ela vai seguir conosco. Ela não vai escolher pela gente nunca. Ela vai deixar a travessia ser nossa. Entrando nesse link também, travessias. Hecate é uma deusa de encruzilhadas, principalmente em três, porque ela é uma deusa tríplice, mais uma vez, falando da triplicidade dela. É, então, ela te dá caminhos a serem escolhidos. E esses três caminhos está ligado a passado, presente e futuro. Triplicidade mais uma vez. Por isso que ela é também um outro epíteto, Hecate Trimorphis, que é a Hecate que sabe do seu passado, do seu presente e do seu futuro. É a Hecate que foi adotada como jovem, mãe e anciã. E tudo relacionado ao número 3, ligado a Hecate. E para se começar um culto a Hecate, é interessante você escolher um epíteto. Mas epítetos de Hecate são tantos, mas são tantos. Eu citei alguns para vocês, mas posso citar aqui mais. Vou falar alguns para vocês. Tem Hegemonem, que ela é a guia. Tem Gorgon, que é a sombria. Tem Coroesis, que é a que defende com os chifres. Tem Core, que é a donzela. Tem Kidrimus, que é a gloriosa, que leva a glória. Todos esses epítetos e todo esse arsenal que eu estou falando, eu tinha montado ele em estrutura para estar falando para vocês, mas eu acabei perdendo a estrutura e decidi que eu ia falar como eu estudo Hecate mesmo. Por isso as esquecidas que eu dei, por isso as esquecidas que eu posso dar ainda,
porque eu vou falar dela da maneira que eu aprendi. E é errando, e é esquecendo mesmo, porque Hecate é isso, é o liminar. É o momento que você sabe e não sabe alguma coisa. É aquele momento de decisão, é aquele momento de escolha. É o momento que você decidiu participar dessa aula. É o momento que você falou, eu quero aprender sobre Hecate. Então, Hecate não é a deusa fofinha da luazinha. Hecate não é a deusa trevosa, maléfica, dos infernos. Hecate é a deusa dos liminares, é a deusa dos epítetos que você vai chamar, porque é assim que ela é escrita nos papiros mágicos gregos, que é onde aparece as primeiras magias relacionadas a ela e as primeiras menções a elas, porque os magos gregos, os sacerdotes gregos, faziam menções a epítetos, porque eles chamavam Hecate de acordo com aquilo que eles precisavam. Então, se eles precisavam de iluminação para um caminho, eles chamavam fósforos. Se eles precisavam de abertura de uma decisão, eles chamavam cleidócos. E então você vai chamar pelo epíteto que você precisar. E não precisa ser um ritual absurdamente elaborado, de alta magia. O ritual hecatino pode ser silencioso, ele pode ser calmo. Você pode começar o seu culto a Hecate apenas no, com uma vela, com um alho, que é uma das oferendas que se dá a Hecate: alho, cebola, mel, vinho. Pode escolher uma só dessas. Uma vela é a sua intenção com Hecate. Hecate, você conversa com ela pelo silêncio, é no silêncio que você conversa com ela, não é no barulho. Se você está num ritual com Hecate e está agitado, para, porque Hecate é o silêncio. Hecate é esqueceu, respira, liminar, continua. Hecate é a decisão. Então, para tomar a decisão, você tem que pensar, você tem que elaborar. Então, você escreve no papel o que você quer. Uma magia simples para banimento. Escreve no papel o que você quer banir. Queima numa vela preta. O teu altar ele vai ser definido de acordo com o seu tempo de atuação com Hecate. O meu altar ele é privado. Eu não mostro ele por razões de privacidade mesmo. Não é por questão de negação, é porque o meu altar corresponde a mim. Cada um vai ter um altar que corresponde ao seu tempo. Começa o seu altar, se você for ser um devoto a Hecate, do seu jeito, da sua maneira. Um pano preto, uma vela, uma imagem ou uma foto impressa, um alho, um incenso. Vai construindo gradativamente de acordo com o seu se conectar com a deusa. E linkando com esse se conectar com a deusa, muitos falam: ai, sou filho de Hecate. Isso é modernizado. Ser filho de Hecate é saber escutar ela,
é sentir ela, é saber tomar decisões. Porque ser filho de Hecate é tomar decisão, é saber que vai sofrer, é saber que vai arcar com as consequências. Porque Hecate, como eu disse, não escolhe por você. Você vai escolher, você vai arcar com suas consequências, mas ela vai estar lá para te ajudar. Ela vai estar lá para te guiar para a sua nova travessia, para o seu novo limiar. Então, você vai, faz o seu ritual, monta o seu altar básico, quer um ritual por uma tomada de decisão, escreve o que você quer no papel e escreve a decisão que você não quer em outro papel. Queima a que você não quer no papel e invoca essa magia por fósforos, a portadora da luz, e anota os seus sonhos por 3 dias ali. Ela vai te revelar, porque esse é o seu contato com a deusa. Mas antes de fazer ritual e de pedir coisas à deusa, se conecta com ela primeiro, se conecta com Hecate, se apresenta para ela, tenha um contato com ela. Não se pede um favor a quem a gente não conhece logo de cara. A gente se apresenta, a gente troca energia, a gente sente a energia, a gente começa a ter sinais, ou não, ou a gente simplesmente sabe que é aquilo que a gente quer. Isso é uma outra característica de ser filho de Hecate. Mas não romantizem quem fala, eu sou um filho de Hecate, e eu sou poderoso, e eu faço e aconteço. E não, é, tenham as coisas de vocês. É, o epíteto de Cleidópolis ligado a Chaves, sempre é muito importante você consagrar a sua chave pessoal para ela, para abrir caminhos para vocês. Eu carrego um, um colar com uma chave de Hecate comigo. É, coisas relacionadas ao altar de Hecate, ou coisas relacionadas a Hecate. Pedras, turmalina negra, obsidiana, labradorita, ametista, pedra da lua, a verdadeira, não a opalina. Ervas, artemisia, cipreste, são ervas que o cipreste já vai linkar para outra coisa muito importante. Como se Hecate não bastasse ser deusa tríplice de todas essas regências, Hecate também é a deusa do submundo, que guarda, não, do submundo não, que guarda o submundo, que lida com espíritos, que apazigua os espíritos, que lida com necromancia também. Alguns epítetos dela, claramente. Mas ela é muito ligada, é muito forte essa questão de lidar com os espíritos. E daí que talvez surgiu a história de Hecate, a infernal, a que faz maldades, a cruel.
Mas isso é epíteto, não é a Hecate do helenismo, a Hecate verdadeira, a Hecate pré-olímpica, a Hecate helenística. E Hecate também é muito bom para se trabalhar com banimentos. Hecate, por ser uma deusa ligada à noite, à proteção, já eu explico o porquê da proteção. Ela, ela é muito boa para se trabalhar com proteção. Então, velas pretas pedindo proteção a Hecate, pedindo banimento, escolhendo o epíteto importante, que eu vou mandar para vocês, os epítetos. Hecate ajuda no banimento. E o banimento vem de um ritual que acontece mensalmente, que todo o Hecatino e Hecatina faz, que é o Deifnon, que acontece na lua nova. Que originalmente era uma festa onde todos os gregos faziam banquetes para Hecate, comemorando e distribuindo alimentos para apaziguar os mortos e agradecendo a colheita do mês e já pedindo bênção para os novos ciclos. Então eles limpavam a casa, faziam todo essa limpeza, fazia todo esse banquete, apaziguavam os espíritos, colocando comida, alimento, oferecendo cebola, alho, ovos, azeite, vinho, ervas ligadas a Hecate, ervas muito mais do que pedras. Pedras é uma ligação mais recente, é uma ligação mais telúrica, que surge recentemente ligada a ela. Erva já é mais trabalhada desde a antiguidade com ela. E se faz esse ritual todo para pedir proteção, para pedir bênçãos, para pedir colheita feliz, porque Hecate é uma deusa que traz toda essa proteção, toda essa profundidade de camadas de soberania. Tão soberana ela é que ela nunca teve um cônjuge, ela nunca precisou, ela nunca teve um relacionamento com nenhum deus. Ela é soberana, ela é feminista ao extremo. Nem sei se feminista é a palavra certa para usar, mas ela não, ela é independente. Ela ela é ela é surreal, gente. Ela para mim ela é incrível. E ela entra na questão da magia, entra na questão do curso da magia por ser a deusa das bruxas. Por qual motivo? Um feitiço não é o momento que a gente tem a intenção focalizada, a energia concentrada, usando objetos para transformar a realidade. Isso é um limiar. É o momento
de que a gente é, é um momento em que a gente pensa, é, é um momento que a gente tem a intenção de mudança de realidade até o ato concreto de mudar a realidade. Isso é o feitiço, não é? Então é um limiar. Então aí entra Hecate. Hecate é a deusa das bruxas, simplesmente pelo fato de ela ser a deusa dos lineares. E é simplesmente por isso. Então as bruxas são regidas por Hecate. Pura e simplesmente por isso, sem romantizar nada. É, e por ela ser também, e por ela ser por natureza, é, naturalmente bruxa. Por ela ter todo o poder que ela tem, titânico, por ela ter todo o poder de tantos epítetos, de tantos chamados. Porque o que você precisar de Hecate vai ter um epíteto dela. Então, o que você precisar da magia vai ter um epíteto da Hecate que vai poder te ajudar. É só você saber trabalhar. E saber trabalhar é saber fazer magia. Saber fazer magia é saber usar, é saber o linear. Saber o linear é saber trabalhar com Hecate. E é pura e simplesmente isso. É, a estrutura básica de um ritual hecatino é você ter uma intenção clara dele, é, nada de pedido confuso, nunca, em nenhum rito de magia. Você faz a abertura do limiar. Eu disse que nós iríamos falar muito de limiar hoje. Você vai acender a sua vela, vai fazer a sua invocação pelo epíteto, vai fazer a ação mágica, pode ser por escrita, por consagração, por energia, e vai fazer o encerramento e o descarrego. Simples assim. Claro que existem rituais mais elaborados. E não tem nada de errado com isso. Tanto que eu pratico rituais mais elaborados. A Renata pratica rituais mais elaborados. Alguns de vocês podem praticar rituais mais elaborados. E não tem nada de errado com isso. Mas o ritual pode ser simples. É... E Hecate funciona da seguinte forma: você não precisa é, de coisas caras para ela, de luxos para um altar para ela. Você não precisa de finesse. Claro que se você quiser, você pode. A intenção é toda sua. A decisão é toda sua. A Hecate é uma deusa que gosta de ser lembrada. É uma deusa que gosta de ser lembrada, de ser é, carinhosamente ser reconhecida,
de você fazer uma prece para ela, acender uma vela para ela. Vela roxa, gente. Vela roxa é a que mais se acende para Hecate. Vela roxa, vela preta. Roxa por causa da transmutação. E transmutação é aquilo que muda. E aquilo que muda é o quê? É o quê, gente? Vamos ver quem responde primeiro. O que que transmuta, que muda de uma coisa para outra? É um linear. É um linear. É aquele momento entre uma coisa e outra. É aquele momento entre. É o fôlego entre uma coisa e outra que acontece. É um momento. É um nada. É um momento entre uma coisa e outra. E é. A linearidade é a essência dela. E não é nem o ponto A nem o ponto B. É, é onde a realidade é maleável. É onde a magia acontece. Se você quer mudar algo, você faz no limiar, onde o destino ainda não se solidificou. É, é fundamental que vocês entendam que Hecate não é uma divindade de confronto. Isso eu quero deixar bem claro mais uma vez. Ela não é uma divindade de confronto. E magia hecatina não é sobre pedir ao universo, é sobre exigir, é sobre materializar e pagar o preço por isso. Ela não tolera covardia e nem negociação sombria. Por quê? Porque, antes de tudo, para fazer magia com Hecate, para seguir Hecate, você tem que enfrentar a sua própria sombra. Você tem que enfrentar a sua própria sombra. Você tem que enfrentar a sua realidade. Você tem que enfrentar os seus demônios antes de seguir Hecate. Porque ela exige isso de você. Se você busca uma espiritualidade que ignora o lado obscuro da existência, você está no lugar errado. Ela é o equilíbrio entre a criação e a decomposição, que é o limiar novamente. É, é necessário um altar para ela? Voltando ao assunto de altar? Não. Sim e não. Você pode ter o teu altar silencioso. Muita gente não pode ter altar em casa. Eu mesmo não posso ter um altar explícito. O meu altar, por coincidência, fica em um limiar. Fica dentro de um guarda-roupa. Então eu abro a porta, fica lá dentro o meu altar, todo montado, silencioso, quieto, intocável. Mas o seu altar
pode ser você mesmo. O seu altar pode ser a sua essência, pode ser a sua respiração, pode ser a sua prece, pode ser aquilo que você tem de mais simples para oferecer. Hecate vai aceitar. É... Vocês querem mais exemplos de magia hecatina? Deixa eu pegar aqui para vocês. Um feitiço para encerrar situações estagnadas. Vocês vão usar o epíteto de Brimo, que é a terrível. Vocês vão precisar de uma vela preta, uma adaga ou uma faca e um prato com sal grosso. Você vai escrever o que precisa ser cortado na vela, vai acender, vai traçar um círculo ao redor da vela com a adaga ou a faca, visualizando uma barreira intransponível. Com a faca ou com a adaga, vocês vão fazer movimentos de corte no ar em cima da vela, dizendo: pelo ferro, pela autoridade de Brimo, eu corto o que me prende. O caminho está livre. Deixa a vela queimar até o final e despacha em água corrente. Simples assim. Tem imagens diferentes dela, além daquela que representa as três, porque você falou que tem vários nomes. Não esqueci como falar agora. Tem várias imagens dela. Cada epíteto tem uma imagem. Nos grupos de Hecate, normalmente eu coloco um epíteto a cada 3 dias e coloco uma imagem do epíteto. É que no grupo 2 eu ainda não comecei a colocar, mas eu vou começar a colocar e vocês vão começar também. Mas Hecate não é só três. Tem Hecate, tem ela sozinha, tem ela de todas as formas possíveis e imagináveis. Ritual da chave para consagrar a chave para Cleidocus, para abrir caminhos profissionais e financeiros. Você vai precisar de uma chave, de preferência de metal, mel e uma vela amarela. Você vai untar a chave com mel, vai apresentar a Hecate Cleidocus e vai falar: Senhora das Chaves, eu te apresento essa chave como símbolo da minha devoção, que ela sirva para abrir os meus caminhos, para que venha prosperidade, para que venha o emprego. Vai fazer o seu decreto, vai fazer a sua fala ali, o seu encantamento. Vai, vai falar. Como a Rê sempre fala, tem que pegar a versão dos evangélicos,
e falar, 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 falar e conjurar mesmo, daquele jeito bonito. E carregar a chave com você até que o objetivo seja alcançado e deixar ela no seu altar ou perto de um lugar que você fica sempre. Como eu estava falando, Hecate ela é rainha dos mortos e dos anaeroi, que são aqueles que morreram prematuramente. Na magia séria, não se teme um morto. Se busca uma aliança ou se comanda a força deles através da autoridade da deusa. Mas esse já é um assunto um pouco mais complexo. Mas eu falo para vocês que essa parte de Hecate com os mortos não deve ser temida, porque você não deve temer os mortos. Você pode chegar a um nível, você pode chegar a um ponto onde você, com a autoridade da deusa, com o poder da deusa, você vai ter autoridade sobre os mortos e você vai trabalhar com eles. É, mas nunca, nunca invoquem espíritos mortos levianamente ou sem saber o que vocês estão fazendo. Eu só estou dando uma informação pertinente à aula do porquê ela é relacionada aos mortos. É... Sim, essa face delas é uma que encaminha os mortos. É a Nairobi. Então, ela é relacionada aos mortos por causa disso. Mas vocês nunca devem lidar com isso enquanto não forem um magista hecatino sério, enquanto não forem um nível hard, enquanto não souberem o que exatamente estão fazendo. Ou vocês vão ter sérios problemas na vida de vocês. Na verdade, vocês nunca devem mexer com nada que vocês não possam banir da vida de vocês. Vocês não devem mexer com magias que vocês não sabem as consequências. Vocês não devem mexer com absolutamente nada do que vocês não entendem com complexidade e autonomia constante e com autoridade plena. O que são epítetos? Epítetos, nós podemos dizer que são faces da deusa. É como. Deixa eu pensar uma maneira de explicar. É como se eu chamasse Acho alguém. que eu posso ajudar nesse ponto. Epíteto, gente. Imagina que é o nome dado para um estado de espírito, só que isso transmuta totalmente a forma com que você vê a deusa. Então, imagina assim, um epíteto amorosa.
Daí ela vai aparecer com outra roupa, outro rosto, outro corpo, outro estado de espírito. Então, epíteto é mais do que um nome. É quase como se fosse a face dela naquele estado de ser. Exatamente. Eu estava até aqui pensando no link cristão. É como se fosse Nossa Senhora aparecendo Nossa Sim, Senhora de muito Guadalupe. parecido. Tem uma teoria que diz que todas essas aparições de Nossa Senhora são mais ou menos epítetos dela, né? São Conceição, epítetos. Aparecida. Exatamente. É, é como se fosse Nossa Senhora aparecendo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de tal. Então é tendo várias faces. Então ela vem de uma maneira, uma que ela vai vir com as tochas para iluminar, uma outra ela vai vir com uma chave para abrir o caminho, uma outra ela vai vir com cauda de dragão e com asas de dragão, outra ela vai vir alquimista, outra ela vai vir como uma jovem, outra como uma mãe e outra como uma anciã, que já é, que já é uma versão mais moderna dela, mas que também virou uma egrégora e se respeita também. É, e tem aqui também para mostrar para vocês um símbolo de Hecate, né? Que é os tropalos. É, os tropalos está aqui, não sei se vocês estão vendo, mas ele não é um símbolo exatamente dela. Ele é antigo a ela. Ele foi adotado posteriormente a ela. Ele significa caminhos, movimento, energia. Então, ele tem essa correlação com Hecate, porque Hecate traz todo esse movimento que eu disse na aula toda, de ser lua, de ser mar, de ser terra, de ser titânica, de ser velha, de ser mãe, de ser anciã. Ela tinha muita coisa para explicar numa aula só. Ela tinha complexa ao extremo. Não existe consenso, não existe debate. São debates acadêmicos até hoje para se explicar a Hecate. O que eu estou falando é o que se tem consenso sobre ela nos estudos mais é, fundamentados. Mas é, isso é Hecate, isso é trabalhar com Hecate, isso é ser um filho de Hecate, isso é ser um adepto de Hecate. Você não precisa também ficar melando Hecate o tempo todo. Hecate odeia ritualzinho que você fica postando foto toda hora do, do altarzinho com a vela e fica postando foto e fica mostrando assim. É silêncio, Hecate é, é parcimônia, Hecate é interiorização, Hecate não é exibicionismo,
Hecate é. Hecate. Deixa eu passar para mim aqui. Hecate é complexa, porque o que eu passei para vocês sobre Hecate, na vivência de vocês, vai ser outra. Porque Hecate se mostra diferente para cada uma. Mas Hecate é uma mãe. É uma mãe um pouco distante. Mas ao mesmo tempo é aquela mãe que vai acolher. É aquela mãe que vai te apoiar na sua encruzilhada. Na encruzilhada, a qual ela é rainha também. Olha mais um peso para ela. Olha quanto ela é profunda, gente. Olha quanta coisa ela rege. Então, na sua encruzilhada, eu espero que você tenha a sua chave, que Hecate ilumine uma sua tocha para que você escolha o seu melhor caminho e que no seu limiar, que você já começou hoje, ao escolher entrar nessa aula, você tenha a bênção dela e seja a pessoa mais feliz, mais grata, mais próspera e mais sábia do que qualquer outra pessoa no mundo. Porque se eu estou aqui hoje podendo falar um pouquinho dela, mesmo que eu possa ter errado alguma coisa, mesmo que eu possa ter falhado alguma coisa, Hecate me trouxe aqui nesse momento. E eu quero que Hecate leve vocês aos momentos mais maravilhosos que vocês possam viver na vida de cada um de vocês. E assim eu encerro a aula de hoje, gente. No dia que eu for mandar a aula gravada para vocês, eu vou mandar livros, vou mandar apostilas e vou mandar várias coisinhas para vocês sobre Hecate. É, Os livros eu tenho aqui, mas eu vou mandar para vocês. O Estrofalos eu mostrei. Eu acho que é isso. É, Eu tenho um oráculo de Hecate, que eu faço divinação por ele também. Depois, para cada um que assistiu a aula, me chama que eu vou fazer uma divinação para vocês no oráculo de Hecate. Não hoje, mas durante a semana. Mas se vocês aceitarem esse limiar, eu vou estar apresentando vocês. Mas essa foi a aula de Hecate, gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Assim como eu gostei, falhei, acho que acertei um pouquinho, mas entreguei aquilo que o vento me sussurrou. Rê, a palavra é sua. Seu microfone tá mudo, Rê. Ah, eu dei risada de você falar a palavra é minha. Gente, sobre Hecate, a principal questão. Quando eu fui fazer um curso de Hecate, eu peguei uma pessoa da magia cerimonial e era uma coisa assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E eu fiquei assim, olhando assim, falando, como assim? O Adrien falando que Hecate, ela é uma mulher livre.
Hecate não é casada, não é enredada, não é engessada, não é algemada. Ela é uma grande bruxa, ela é uma grande feiticeira. Ela não precisou de parceiros, ela não precisa de autorização. Tem alguns pontos de Hecate que eu acho que são bem parecidos com alguns pontos de Lúcifer, que é essa questão da liberdade, né? E o Adrien falou do limiar, do horário do amanhecer e do horário do anoitecer, que seriam os horários, mas ela também muitas vezes, assim, falar um pouquinho da minha origem, um pouquinho do que eu aprendi com o meu pai, do que eu aprendi na Itália, do que eu aprendi com o pessoal de lá, muitas vezes ela era cultuada também na alta noite e no alto dia. Então, não só no limiar, como no auge do sol ou no auge da noite. E isso tem a ver com o tempo em que foi permitido. Então, às vezes nós lembramos muito da Hécate noturna, mas a Hécate, ela teve um tempo de brilho sobrenatural. A Hécate foi da colheita, ela foi da gravidez, ela foi do casamento, ela foi do dinheiro. Ela é muito boa para isso também. E às vezes a gente vê sendo muito explorado só os epítetos. A tríplice, a noturna, a bruxa, e ela tem todo um lado luminoso. E quando eu comecei a estudar Hecate, foi essa a minha quebra com, que eu até falei, Einalian, né? Porque foi essa minha quebra com o professor, porque eu comecei a estudar Hecate e era muito assim, pé de poço, muito a Hecate horrível. E eu falava, não, a Hecate brilhante. E quando eu fui para Roma, eu aprendi muito sobre isso, sobre a Hecate brilhante. Então, até quando o Adrien. Quando eu conheci o Adrien, eu fiquei com medo. Falei, pronto, entrou um hecatino aqui, vai destruir a minha Hecate. Porque eu conheço a Hecate brilhante, né? Então, assim, percebam, existe Einalia, existe Urânia, existe muitas Hécates maravilhosas que podem ser usadas também, não só num ritual para destruir o que há de mal, mas para levantar você lá em cima, para jogar você para cima, para colocar você numa posição de destaque, numa posição de majestade, porque Hecate também tem esse lado de grande majestade. É verdade. É, tanto que eu falei, né, dos tantos, muitos epítetos que você tem para trabalhar com ela. São que eu já tenho contado, já foram 346 epítetos que eu já no que eu já li e já estudei sobre. E, e realmente, quando eu falei do Dayton, eu disse ainda, né, que era para agradecer a colheita, que era para ter uma nova safra, trazendo todo esse lado de prosperidade. E Hecate era é, relacionada a parto. A... Tem uma história que conta que as mulheres na Grécia Antiga, quando saíam de casa sozinhas, elas faziam uma prece para Hecate, para que nenhum homem viesse a abusar delas, porque na Grécia Antiga sabe como era, né? Então, vinha para que nenhum homem viesse a se aproveitar delas. Então, elas faziam essa oração, essa oração para ser protegida, para ser iluminada.
Ou elas faziam a oração também para arrumar o marido certo, para atrair olhares, dependendo da mulher, dependendo da escolha da mulher. Então, conta-se essa história também, dessa dualidade que elas faziam preces a Hecate para afastar ou para atrair. E assim, a gente tem que lembrar dessa. E também já tem gente que falou: eu vi a Hecate loira, eu vi a Hecate ruiva, eu vi a Hecate negra. Você tem que lembrar que ela vem da Anatólia, ela faz um triângulo, porque aqui está a Anatólia, aqui vem para a Grécia, aqui vem para Roma. Então ela faz um triângulo. Ela faz um Sim. triângulo e se espalha em diversas formas. Então, o que que acontece? Quem vai ter, e o Adrien vai fazer uma ativação com vocês, e vocês vão ver Hecate. E a forma com que ela se apresenta já mostra um pouco para você qual é essa Hecate que entra em contato com você. É a romana? É a grega? É a oriental, turca? Porque vai ter gente que vai olhar assim e falar, mas a minha Hecate não é a sua Hecate, mas, meu amor, se ela tem 1000 epítetos e 1000 formas, quem dirá 1000 rostos? Sim, exatamente. E é o que eu disse, Hecate é complexa ao extremo. Ela pode aparecer para você de qualquer forma. E também lembrando, claro, que ela é. Tinha esquecido desse detalhe de falar que ela é guardada por cães, porque cães são guardadores dos limiares, então ela é guardada por cães que atravessam e que guardam o submundo com ela e protegida por cães. Então, muitas pessoas, quando tem sinais de Hecate, veem cães, ouvem muitos latidos, ou tem muitos contatos com cães. Mariposas já é mais recente, já vem da Wicca moderna, que já vem como presságio da Wicca moderna que trouxe essa simbologia. O negócio dela são cães, são serpentes, são cavalos, são touros, são os animais relacionados a ela, mas principalmente cães. E também ligado a ela, ossos é, ligados a Nasserói, é, são detalhes que eu estou lembrando aqui agora. E Hecate não chama curiosos, né? Ela sustenta os pensadores. E é isso. Ser filho de Hecate, ser um conhecedor de Hecate, ser um praticante de magia hecatina, é ser livre para escolher aquilo que você quiser, arcando com as suas responsabilidades, sabendo que você vai estar sendo observado, sabendo que você vai estar sendo é, apoiado, mas sabendo que vai ter consequências daquilo que você está fazendo. Mas você sempre vai ter a sua mãe ali te esperando. Veja bem a simbologia, gente. Eu vejo, eu achei muito bonito o Adrien falar de Hecate, falar no começo. Hecate é a senhora dos caminhos, mas ela não determina os caminhos. Fujam, saiam correndo daquele pessoal que fala, mas a Hecate mandou eu fazer isso.
Eu fico olhando assim as misturas que as pessoas fazem. Hecate não quis Ila, Hecate não te dá surra, Hecate não. Não, Não, não. não, Ela está nas encruzilhadas, ela está com a tocha para iluminar o teu caminho. O achote dela é para ela bater nos seus inimigos, nunca no seu protegido. Toda essa simbologia dela não estar abaixo de nenhum deus, não estar abaixo de ninguém, mostra também que você, da mesma forma, você não está abaixo dela. Então, assim, se aparecer alguém falando, olha, mas a ECA te mandou você fazer isso, sai correndo que é fraude. exatamente, exatamente. E, e Hecate fala com você. É só você ter é só você ter o seu momento de silêncio e a sua espera, não ter ansiedade, como eu disse, pausar, respirar, que Hecate vai falar com você. Hecate vai se mostrar para você. Quando vocês me chamarem durante a semana e nós conversarmos, que eu fizer a ativação com vocês, vocês vão ter o contato com a deusa. Aqueles que tiverem a audácia de atravessar o limiar. Aqueles que tiverem a audácia de escolher o caminho. E aí, sim, vocês vão decidir por vocês mesmos o caminho que vocês querem seguir. Se é com Hecate ou se não é com Hecate. E magias dela nos livros vocês vão ter várias. Então aqui eu falei poucas. Eu falei mais da história, falei mais da minha vivência. No livro vai ter bastante coisa, na apostila vai ter bastante coisa, a simbologia vai ter bastante coisa. E se a Rê tiver mais alguma colocação para fazer, Não, eu só quero fazer uma colocação que nós temos uma autora maravilhosa de material de Hecate, que é uma autora brasileira. Então não tem aquela dúvida, ai, mas eu não tenho como saber, porque. Não, a Márcia, que é a autora dos livros da Bruxaria Hecatina, ela aqui, ó. estuda, ela é ótima e ela ainda é acessível. Eu fiquei impressionado, Adrien, quando eu escrevi para ela e ela me mandou resposta e não era uma assessoria, era ela mandando resposta. Então, assim, às vezes as pessoas pegam e falam, não, mas eu não tenho da onde tirar. A Márcia, ela é uma ótima autora, os livros dela são bons e ela ainda por cima é uma pessoa acessível. Ela não é o tipo bruxa arrogante, eu tenho livros e você não vai conseguir conversar comigo. Sim, ela é ótima, converso com ela. Inclusive, eu vou mandar o PDF do livro dela para vocês no grupo. Então E é é isso, isso, aproveitem gente. o conhecimento. Nossa aula termina aqui e Reia Hecate. Reia.